série de 4 mensagens que nós estamos compartilhando. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de 14 a 20. Lucas 22, 14 a 20. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. E por fim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 29. 1 Coríntios 11, 23 a 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Pai querido, nós te louvamos por mais essa sessão de estudo da tua palavra. Senhor, nós te agradecemos por nos reunir, ainda que distantes uns dos outros, mas, Senhor, podendo expressar a nossa união como teus filhos no corpo de Cristo, estando juntos diante de ti. Senhor, mais uma vez, queremos ouvir a tua voz. Precisamos que o nosso bom pastor nos pastoreie, nos conduza às fontes de águas vivas, aos pastos verdejantes. Queremos ser alimentados por ti, Senhor. Então rogamos, fala conosco. E, Senhor, que o teu Espírito tenha liberdade, através do que fala, através do que ouve, e que o teu Espírito, Senhor, faça com que a tua palavra retorne para ti, com glória, honra para o teu nome, Senhor. Ó, nós te pedimos, entregamos esses momentos nas tuas mãos, no nome do nosso Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Como os irmãos já perceberam, o nosso tema hoje é a ceia do Senhor.
Semana passada, nós juntos vimos estas duas primeiras reuniões que são mencionadas em Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, nós falamos, nessas duas vezes anteriores, a respeito da natureza coletiva da salvação. Nós todos somos salvos individualmente, né, como indivíduos, né, que respondem à salvação do Senhor e que, por isso, nascem de novo pela operação do Espírito Santo, que nos regenera e traz para nós a vida de Cristo. Isso é algo que cada um faz por si mesmo. Ninguém pode fazer por outra pessoa. No entanto, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos a vida nova, nós imediatamente descobrimos que já estamos no corpo de Cristo. Como diz lá em 1 Coríntios 12, nós, em um corpo, fomos batizados em um Espírito. Ou seja, quando nós recebemos o Espírito Santo na regeneração, no novo nascimento, nós imediatamente fomos inseridos no corpo de Cristo. Então, a salvação não é uma questão de ser salvo individualmente e depois procurar uma igreja, como se fosse. Não, nós já estamos inseridos no corpo. Talvez tenhamos que encontrar o corpo de Cristo em termos de nos unirmos aqueles membros para funcionarmos juntos. Mas nós já somos parte de um corpo. E se nós, de alguma forma, resistimos, nos afastamos da natureza coletiva da vida cristã, nós vamos sofrer. Porque nós vamos perder o lugar onde essa vida funciona adequadamente, que é na Igreja de Cristo. Essas formas de se reunir, que estão mencionadas no livro de Atos, nesse versículo do capítulo 2:42, não são fórmulas rígidas. Nós não estamos aqui sugerindo, irmãos, que hajam 4 reuniões e que tenhamos que ter essas 4 reuniões assim bem identificadas. Mas nós entendemos que logo que o Espírito foi derramado e a Igreja do Senhor se manifestou sobre a terra e aqueles crentes foram unidos pelo Espírito em um só corpo. Logo em seguida que isso acontece, com os 120, com os 3.000 que atenderam a pregação de Pedro, logo em seguida nós temos esse versículo. Ou seja, não houve um planejamento, não houve uma estratégia, não houve reuniões de organização planejando como a igreja se reuniria, mas o Espírito Santo naturalmente, de forma naturalmente espiritual, o Espírito Santo conduziu a igreja a se reunir dessas 4 formas. Então, olhar para isso, olhar para essas 4 maneiras de reunir, nos ajuda a buscar, resgatar aquelas maneiras que o Espírito Santo quer utilizar com o reunir da sua igreja, para que o propósito de Deus seja realizado. Então, é nesse espírito que nós queremos olhar para essas formas de reunião da igreja, como mencionadas aqui em Atos 2:42. É muito importante nesses dias em que nós estamos vivendo, irmãos, que nós pensemos no reunir. Seja remotamente, seja em pequenos grupos, seja de forma mista, alguns grupos pequenos se reunindo, mas transmitindo para outros que também estão recebendo. Nós não sabemos, nós vivemos dias tão difíceis nessa pandemia, na qual o Senhor colocou esse mundo todo nos dias que nós estamos vivendo, e que cremos que é um sinal evidente da sua vinda, em breve. Nós vivemos um desafio. Como nós vamos nos reunir?
como nós vamos juntos experimentar tudo aquilo que está preparado para os filhos de Deus quando eles se reúnem como igreja. Sim, nós devemos ter comunhão, mas existe uma comunhão especial, que é quando a igreja, de uma forma coletiva, plural, mais ampla, se reúne e expressa a Cristo, e recebe a Cristo de uma forma especial. É isso que nós queremos considerar. Nós vimos anteriormente, portanto, a reunião da doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo. E nós vimos que essa doutrina de Cristo, que se concentra na pessoa e na obra do Senhor, que não perde o contato vivo com a sua pessoa, ela é ensinada, ela é trazida à igreja pelo ministério da palavra e pelos ministros da palavra. E vimos a importância que Deus levante esses ministros, que Deus sustente esses ministros, guarde esses ministros, para que a igreja receba a doutrina de Cristo. Nós também vimos a reunião de comunhão, bem diferente da reunião da doutrina de Cristo, porque a reunião de comunhão, ela não tem um ministro que compartilha aquilo que recebeu do Senhor, como um profeta ou mestre, ou ambos. Mas a reunião de comunhão, ela diz respeito ao exercício mútuo dos dons e capacitações que são dadas a cada membro do corpo de Cristo. E nós vimos que Deus deu dons. Deus distribuiu esses dons. Nós vimos as parábolas, né, das minas, dos talentos. Né? Nós lemos lá em 1 Coríntios 12, depois 13 e 14. Nós vimos Romanos 12 também, que o Espírito Santo distribui dons e capacitações à igreja. E que nessa reunião de comunhão, os irmãos e irmãs exercitam seus dons, as suas capacitações. E dessa forma, a igreja é edificada. Né? Essas são reuniões bem distintas e muito necessárias para a saúde das congregações. Portanto, que tenhamos o ministério da palavra, a doutrina dos apóstolos ou doutrina de Cristo, e que tenhamos também a reunião de comunhão, a oportunidade, provavelmente em grupos menores, em que os irmãos exercitam os dons que receberam. Não exercitam de si para si, mas exercitam com vistas à edificação, sob a direção do Espírito Santo. Tudo seja feito, como diz Paulo, nesse trecho, com decência e ordem. Existe uma ordem, é a ordem do Espírito Santo. Hoje nós queremos ver o terceiro tipo de reunião que menciona Atos 2:42, o partir do pão. Nós lemos um texto dos evangelhos, o texto de Lucas, mas nós também sabemos que em Mateus e Marcos, as palavras do Senhor instituindo a ceia do Senhor estão referidas. E também em 1 Coríntios 11, nós vemos que Paulo menciona a ceia. Nós descobrimos, queridos irmãos e irmãs, que esta reunião é a mais importante das reuniões da igreja, pois foi a única que o Senhor mesmo instituiu. Ele julgou importante ordenar a seus discípulos que celebrassem a ceia. Claro que ele recomendou que eles orassem juntos. Claro que ele ordenou que eles ensinassem as coisas que haviam ouvido dele aos discípulos que haveriam de ser ganhos. Mas, de uma forma especial, ele instituiu a ceia e ordenou a seus discípulos que a celebrassem. Nós vamos ver que há um motivo para isso. Nós lemos também, nesse trecho de Lucas e no trecho de 1 Coríntios 11, que a ceia é um memorial. A ceia é um memorial dele mesmo, do próprio Senhor. Ele diz, fazei isso em memória de mim. A ceia é uma ocasião para nós lembrarmos dele.
E a ceia é tão importante que mesmo o Senhor tendo deixado o mandamento aos seus discípulos, que foi registrado em 3 dos evangelhos, mais tarde, passado algum tempo, o Senhor se revela a Paulo e traz de novo esse assunto da ceia do Senhor. Ou seja, nós podemos pensar que quando Paulo está falando em 1 Coríntios 11, ele está simplesmente repetindo o ensino que os 12 apóstolos haviam recebido. Mas Paulo diz ali de forma muito clara: porque eu recebi o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Ele recebeu do Senhor. Isso aqui não é uma coisa, não é um artifício de linguagem. Paulo, de alguma forma, na sua comunhão com o Senhor, ouviu o próprio Senhor e recebeu uma impressão forte a respeito da ceia do Senhor. Então, nós vemos aqui a importância da ceia através desse evento na vida do apóstolo Paulo. A ceia também é um anúncio da morte do Senhor, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 11. Né? Ele fala que, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Então, a ceia, ela é uma declaração, ela é uma espécie de manifesto. Na ceia, nós estamos declarando que o nosso Senhor morreu. Ele morreu na cruz por nós, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Ele pagou o preço pelas nossas vidas. E essa declaração é dada na ceia. Mas a ceia também é um anúncio da sua ressurreição, da sua ascensão e do seu retorno. Pois o Senhor, Paulo mesmo nos diz que o Senhor falou que ela será celebrada até que ele venha. A ceia é um memorial que anuncia a morte do Senhor, mas que terá fim um dia, não será permanente. Quando ele vier. E nisso está a promessa do seu retorno. Nisso está o fato da sua ressurreição dentre os mortos, da sua ascensão ao trono de Deus e do seu retorno. Isso tudo é a ceia do Senhor. A ceia tem sido motivo de muita controvérsia na história da igreja. Nós sabemos que existem diversos entendimentos históricos da ceia. A Igreja Católica fala em transubstanciação e diz que o pão e o vinho na ceia se tornam literalmente o corpo e o sangue do Senhor. E dessa forma, a missa católica se torna um sacrifício, onde Cristo é crucificado novamente. Com a reforma, com Lutero no século XVI, houve uma mudança. Lutero falou da consubstanciação. Lutero disse que os elementos não se transformam no corpo e no sangue de Cristo, não. Eles continuam sendo pão e vinho. Mas eles se tornam meios de graça aos participantes. Ou seja, embora não haja o misticismo da transformação dos elementos, ainda há aquela ideia de que o simples comer e beber é um meio em si de ser abençoado. Zwinglio, na Suíça, que foi um reformador, ao mesmo tempo que Lutero, Zwinglio foi para o outro lado. Zwinglio diz que a ceia é meramente simbólica. Ela é somente uma cerimônia para nos lembrar da cruz de Cristo. Mas nós sabemos, irmãos, depois veio com Calvino e com muitos outros, o ensino sobre a realidade espiritual da ceia do Senhor. Os elementos não se transformam na carne e no sangue do Senhor Jesus, não. Os elementos não são em si meios de graça.
Mas, igualmente, a ceia não é apenas um símbolo. Porque se nós celebramos a ceia com fé, nós podemos participar de uma realidade espiritual, onde o Senhor está presente no meio do seu povo. E nisso nós somos abençoados. Contudo, apesar de todo esse histórico do entendimento da ceia, até nós chegarmos a essa ideia da realidade espiritual, nós podemos perceber que existe sempre um problema básico. O mero entendimento doutrinal da ceia, ele acaba sendo centrado naquilo que o homem pode receber na ceia. É verdade, irmãos, que nós somos abençoados ao participar da ceia. Mas se esse é o nosso foco, nós teremos uma visão limitada. A ceia é para o Senhor. A ceia é em memória dele. A ceia deve ser completamente focada no Senhor. E se nós participarmos da ceia do Senhor dessa forma, nós seremos grandemente abençoados com a realidade espiritual da sua presença na ceia. Por que o Senhor instituiu esse memorial? Qual é o propósito? Por que a sua insistência em memória de mim? Lá no texto de Lucas tem uma vez essa citação, em memória de mim. No texto de 1 Coríntios 11, 2 vezes. Quando comemos do pão, o Senhor nos diz, fazei isso em memória de mim. Quando bebemos do cálice de novo, fazei isso em memória de mim. Por que o Senhor insiste? Meus irmãos, o Senhor nos conhece. Ele sabe que nós nos esquecemos facilmente. Nós somos tão distraídos. Nós nos envolvemos com tantas coisas. Às vezes nos envolvemos até com coisas aparentemente espirituais da obra de Deus. Mas nós nos envolvemos o nosso coração com tantas coisas, preocupações, afazeres, que nós deixamos o Senhor em segundo plano. Quando nós conhecemos o Senhor, nós experimentamos aquele primeiro amor, aquela devoção genuína. Mas com o passar do tempo, nós podemos perder esse primeiro amor. Não é que nós abandonamos o Senhor, mas de alguma forma, ele passa para o segundo lugar, às vezes até para o terceiro lugar. Nós nos afastamos de um relacionamento de amor e devoção para com ele. Por isso que o Senhor nos deixou o mandamento da ceia. Ele quer que nós tenhamos seguidamente, irmãos, diante dos nossos olhos, a lembrança do seu amor por nós. Ele quer que nós lembremos que o nosso relacionamento com ele é um relacionamento de amor. Ele nos amou ao ponto de deixar sua glória para se fazer homem e nos salvar. Na cruz, ele entregou sua vida perfeita, sem pecado, como oferta por nós, pelas nossas vidas. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele nos deu sua vida, vida eterna. Portanto, ele deseja que nós constantemente estejamos juntos para lembrar do seu amor. Para lembrar de forma concreta, tendo diante de nós esses objetos que fixam a nossa atenção, o cálice e o pão. Nos lembrando que ele é o pão da vida e que ele derramou o sangue perfeito para nos comprar e nos purificar. Dessa maneira, o seu amor é mantido diante dos nossos olhos, de modo que nós não deixemos o nosso primeiro amor para com ele. A Páscoa tem um significado. E o contexto da Páscoa, ou melhor, a ceia tem um contexto que é a Páscoa.
Então, quando nós tentamos entender o que significa a ceia, olhar para a Páscoa instituída no Antigo Testamento, ajuda a entender o seu significado. Nós sabemos, né, irmãos, que quando os judeus eram escravos no Egito, isso está descrito lá em Êxodo, no capítulo 12. Né? Êxodo 12 é o capítulo que nos apresenta a instituição da Páscoa. Quando eles finalmente foram liberados para sair, quando eles estavam prestes a sair do Egito, após aquela 9ª praga, Deus anunciou a 10ª, e Deus então ordenou que eles celebrassem a Páscoa. Na Páscoa, um cordeiro sem mácula deveria ser sacrificado. O sangue desse cordeiro deveria ser colocado nas portas da casa. A carne desse cordeiro deveria ser assada e comida pela família. O sangue nas portas está relacionado ao juízo. A carne está relacionada ao sustento, ao fortalecimento para a jornada que vai acontecer. E que aconteceu em seguida na vida do povo de Israel. Então, o que significam o sangue e o corpo na ceia do Senhor? Quando nós comemos do pão, nós não estamos comendo o corpo de Cristo. Ao bebermos do cálice, não estamos bebendo o sangue de Cristo. Nós temos que entender, irmãos, que estamos participando, quando estamos à mesa do Senhor, de uma realidade espiritual, que é anunciada por estes elementos. O pão sempre será apenas pão. O vinho será sempre vinho. Mas o significado do pão é que ao comê-lo, pelos olhos da fé, nós vemos a realidade do corpo partido do Senhor, que foi entregue para que nós pudéssemos receber a sua vida, para que nós pudéssemos receber a sua humanidade perfeita, sendo unidos a Ele e também ao seu corpo. Isso é que fazemos ao comer do pão. O significado do vinho é que o seu sangue, que ilustra a sua morte, foi derramado. Aqui nós vemos morte, porque o corpo está separado do sangue. Houve algo violento. E o sangue foi vertido para fora do corpo. O seu sangue, que ilustra a sua morte, é sangue eternamente eficaz para perdoar todos os nossos pecados. E mais ainda, nos reconciliar com o Pai. Que sangue precioso, que corpo precioso. Na ceia, irmãos, nós lembramos que a sua vida humana perfeita nos foi dada. Ao nascermos de novo, recebemos vida eterna. Uma nova vida cheia de vigor espiritual e capaz de agradar ao Pai. A vida que nós tínhamos antes era uma vida arruinada, egoísta, cheia de vaidade, mentira, pretensão, fracasso. Ele nos deu uma vida perfeita. Ele nos deu sua própria carne, sua humanidade. Ele nos inseriu no seu corpo, na sua igreja. Que dádiva maior do que esta nós podemos receber. Na ceia também lembramos que não somente sua vida humana perfeita nos foi dada, mas a sua morte, inclusiva e poderosa, nos foi dada. Em seu sangue vertido, meus irmãos, nós recebemos perdão de pecados, justificação, conciliação. Nós estávamos separados dele. Nós não tínhamos nenhuma maneira de retornar a ele. Estávamos condenados ao inferno, debaixo da nossa rebelião e debaixo dos nossos muitos pecados. Mas seu sangue derramado, sua morte inclusiva e poderosa, pagou todo o preço e nos redimiu. Hoje nós temos acesso contínuo a ele, contínuo perdão dos pecados, e podemos nos achegar com confiança para viver em sua presença.
Este é o valor da sua morte, é o valor do seu sangue vertido. E é isso que nós celebramos na ceia. Uma vida perfeita nos foi dada. Essa vida é a nossa força, é o nosso vigor. Uma morte perfeita nos foi dada, que é o nosso perdão, a nossa reconciliação para andarmos com Ele. Eu espero que você possa entender por que a ceia é um memorial. A ceia é um memorial porque é um momento em que só lembramos dele. Em que só devemos tê-lo diante de nós. Irmãos, na tradição da igreja, existem muitos grupos que celebram a ceia mensalmente. Outros celebram a ceia, por exemplo, 2 vezes por ano, em grupos que celebram na Páscoa e no Natal. Nós lemos ali em Atos 2, que em Jerusalém, no começo da igreja, os irmãos celebravam a toda hora, a todo dia. Diz que partiam pão de casa em casa. Eles viviam o primeiro amor. Com o tempo, a igreja se consolidou. E nós vemos ali em Atos 20, versículo 7, em Troade, que, ao menos em algumas ocasiões, a igreja celebrava, uma vez por semana, no dia do Senhor, no domingo, celebrando a ressurreição do Senhor. Semanalmente, os irmãos se reuniam para o partir do pão e o compartilhar do cálice. Hoje em dia, muitos acham que isso é demais. Mas, irmãos, o Senhor quer que nós lembremos dele. Ele quer que nós nos reunamos por causa dele, tendo ele como foco. Ele quer que nós jamais esqueçamos o seu amor por nós. Por isso, ele coloca o cálice e o pão diante de nós frequentemente. Por isso, nós somos chamados a reunir em torno do pão e do cálice, em torno do amor dele, não em torno de outra coisa. A ceia do Senhor, irmãos, não é uma reunião de pregação. Devemos ter reuniões do Ministério da Palavra. Elas são muito importantes, elas devem haver. Mas a ceia não é uma reunião de pregação, não é uma reunião de ensino. A ceia não é uma reunião de exposição da Palavra de Deus. Talvez, em algumas ocasiões, seja oportuno uma breve palavra introdutória sobre a obra do Senhor na cruz por nós. Algo breve. Mas o propósito da ceia do Senhor não é que nós sejamos ensinados, que nós recebamos instrução na palavra de Deus de forma mais extensiva. A ceia não é uma reunião de orações por nossas necessidades, por nossos problemas. A ceia não é uma reunião de petições de qualquer natureza. A ceia, meus irmãos, é uma reunião de gratidão. É uma reunião de adoração. A Ele, para Ele. Tudo é para Ele na ceia. A ceia não é uma reunião de confissão de pecados. Muitas vezes existe esse equívoco de que nós, porque a ceia fala do sangue derramado e do corpo partido, que então nós devemos confessar os nossos pecados. Não. A ceia é uma reunião de gratidão e adoração, porque os nossos pecados já foram perdoados. A ceia é uma reunião de alegria, porque nós recebemos nele o perdão. A ceia pode ser uma reunião de lágrimas, sim, porque nós vemos o quanto ele sofreu por nós. Porque nós vemos o quanto ele se esvaziou por nós. Sim.
Mas a ceia não é o lugar de confessar pecados. Meus irmãos, se algum de nós tem algum pecado antes da ceia, confesse o seu pecado ao Senhor antes da ceia. Veja lá em 1 Coríntios 11, 28, nós lemos agora há pouco. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se antes da ceia a si mesmo. Se há pecado, se há alguma controvérsia, se há algum sentimento diante do Senhor, vá ao Senhor, meu irmão. Confessa. Recebe o perdão pelo precioso sangue. Isso é algo que nós devemos exercitar diariamente, constantemente, na nossa comunhão com o Senhor. Qualquer coisa que nos inquieta, qualquer coisa que a nossa consciência do Espírito nos acusa, nós devemos ir ao Senhor e confessar e receber na hora o perdão pelo nosso pecado. Então, feito isso, podemos nos achegar à mesa do Senhor, comer do pão e beber o cálice. Meu irmão, minha irmã, nunca deixe de comparecer à mesa do Senhor por causa de acusação do inimigo. O inimigo de Deus odeia a ceia do Senhor. Ele odeia aquela ocasião em que nós vamos expressar o nosso amor pelo Senhor. Não deixe de comparecer à mesa do Senhor por acusação do inimigo. Confesse o seu pecado ao Senhor. Creia no perdão completo. Se for preciso acertar alguma coisa com alguém, faça isso assim que possível. Se for possível antes de comparecer à mesa, faça. Se não for possível por alguma razão, vá à mesa, tendo confessado o seu pecado. E depois procure acertar com quem você tem que acertar. Mas não se afaste jamais da mesa de amor do Senhor. Portanto, quando nós nos achegamos à mesa do Senhor, nós devemos estar livres de toda a carga de pecado, de toda acusação, de toda poluição mundana, para podermos nos apresentar diante do Senhor na sua ceia, totalmente voltados para Ele. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós somos tão tocados pelo amor do Senhor, nós nos sentimos tão pequenos, que nós, diante da mesa do Senhor, começamos a lamentar a nossa pobreza. Não, meu irmão. Não se deixe voltar para si mesmo. A ceia não é lugar de lamentar pela nossa limitação. Há outras ocasiões, inclusive na sua vida de devoção com o Senhor, que você pode fazer isso. Não fique lamentando a sua pobreza. Não fique lamentando a situação da igreja. Não fique pensando que a igreja não foi despertada. Não! Se nós ficarmos pensando nisso, nós tiramos os nossos olhos dele. Tiramos os nossos olhos da sua beleza, da sua graça. A ceia é um momento em que só olhamos para o Senhor. Nós mesmos, as nossas debilidades ficam fora da ceia. As debilidades da igreja ficam fora. Nós olhamos só para Ele. Nesse sentido, a reunião da ceia do Senhor é muito exclusiva. Queridos irmãos, nós precisamos ser exercitados nisso pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser exercitados em ser capazes de, nos momentos da ceia, esquecer completamente de nós mesmos. Esquecer completamente das nossas fraquezas, dos nossos pecados e dos pecados dos outros, e olhar só para o Senhor, agradecer-lhe, louvar-lhe, adorar-lhe pelo seu grandioso amor. A ceia é um momento assim, é só para Ele. Só temos Ele diante dos nossos olhos. Por isso que a ceia é um memorial. Fazer isso em memória de mim. Gostaria de olhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus que é muito precioso em descrever a atitude de coração que devemos ter quando estamos à mesa do Senhor.
quando vamos celebrar a sua ceia. É o Salmo 45. E eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 45, versículos de 1 a 8. Esse é um salmo maravilhoso. É um salmo profético sobre Cristo e a sua igreja. Ele tem lições preciosas sobre a nossa atitude, a atitude que devemos ter diante da mesa do Senhor. Ele foi escrito pelos filhos de Coré. Nós sabemos que Coré foi um daqueles que se rebelou contra Moisés e Arão. E por causa da sua rebelião, ele foi junto com Datã e Abirão, ele foi engolido. A terra se abriu e Coré foi engolido. Um juízo terrível que se abateu sobre aqueles que se rebelaram contra o Senhor. Meus irmãos, nós vemos que os filhos de Coré foram poupados. Nós não sabemos se eles estavam juntos nessa revolta. Se estavam juntos, eles se arrependeram. Se não estavam, eles aprenderam uma lição profunda. Eles se tornaram cantores. E na época do templo, eles eram cantores do templo. E por causa disso, eles aqui estão compondo um cântico para ser cantado diante do Senhor. Se você ler o subtítulo desse salmo, a versão revista e atualizada tem os subtítulos ali, esses subtítulos são parte do original, sim. E ali você vai ver que no final do subtítulo diz assim, Cântico de Amor. Meus irmãos, não é só cântico de amor. O original diz Cântico de Amores. É o plural. Por quê? Porque esse é um salmo sobre o amor entre Cristo e a sua igreja. São amores. O amor de Cristo por sua amada e o amor responsivo da sua amada para com ele. Vamos ler os versículos 1 e 2. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. De boas palavras transborda o meu coração. Alguns estudiosos da Bíblia, do hebraico, dizem que esse termo transbordar aqui significa borbulhar. Não somente há um jorrar aqui que vem do coração, mas é algo cheio de calor, como que em ebulição. O coração do salmista aqui está aquecido. Não é um coração frio. Ele está aquecido. Ele está cheio de boas palavras, e essas palavras transbordam do seu coração. E são palavras dirigidas ao rei. Ao rei consagro o que compus. O rei é o objeto de atenção do salmista. Meus irmãos, esse rei é o nosso Senhor Jesus. Se você ler o resto do salmo, você vai ver. É muito claro. É o nosso rei que está aqui. E o salmista tem um coração borbulhante de afeições, cheio de boas palavras que saem do seu interior, que ele quer, de alguma forma, dirigir ao rei. Essa é a nossa atitude na mesa do Senhor. O salmista aqui ele tem uma composição, como se ele estivesse escrevendo um poema, um hino de adoração. E ele consagra esse poema ao seu rei. A língua dele é como pena de um habilidoso escritor. O escritor habilidoso é aquele que com facilidade escreve as suas frases, o seu texto. E aqui porque o seu coração borbulha de amor pelo seu rei. Então, a língua que se expressa em adoração e louvor é como pena de um habilidoso escritor, cheio de boas palavras. O salmista está cheio das maravilhas da pessoa do rei em seu coração.
E por isso a sua língua não tem dificuldade em compor a sua poesia de adoração. A palavra composição aqui, ela, ao rei consagra o que compus. A palavra composição, ela está ligada ao sentido de ocupação. Isso quer dizer que o salmista se ocupou da pessoa do Senhor. Estava diante do Senhor, esteve tempo diante do Senhor, e disso saiu um poema, um hino de adoração. Meus irmãos, como é a nossa relação com o nosso Senhor? Será que nós falamos com Ele só para pedir a sua ajuda, sua provisão, seu socorro? Nós, acaso, gastamos tempo para louvá-lo, para engrandecê-lo, para agradecê-lo, para adorá-lo? Se nós não fazemos isso seguidamente, não é de estranhar que na ceia do Senhor nós não tenhamos palavras, nós não tenhamos o nosso coração aquecido, nós não tenhamos um cântico. Meus irmãos, que o Senhor nos encoraje a gastar tempo com Ele mesmo. Deixemos que Ele aqueça o nosso coração e que Ele nos enche de desejo por Ele, de declarar o nosso amor por Ele. Salmo 45, 3. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. O salmista, nos primeiros 2 versículos, ele estava se dirigindo a nós, leitores, ou aqueles que cantariam esse cântico. Mas agora, no Salmo 3, ele parece que a sua atenção não é mais descrever o que ele estava fazendo, ele descobriu que o Senhor estava ali. E agora ele se dirige ao Senhor. E ele diz ao Senhor: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. O irmão Spurgeon, ele nos diz aqui algumas frases muito preciosas. Ele diz o seguinte: um coração de amor tem o poder de perceber o seu objeto. Os olhos de um coração verdadeiro veem mais do que os olhos da cabeça. Além disso, Jesus revela a si mesmo quando estamos derramando nossas afeições para com Ele. Que lindas frases. Meus irmãos, o coração de amor tem o poder de vislumbrar a pessoa do nosso Rei. Porque Ele vem se revelar quando nós estamos derramando nossas afeições para com Ele. No original, está escrito assim: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Se você ler na revista atualizada, é só uma vez. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Mas no hebraico, são 2 vezes. A expressão é repetida. Queridos irmãos, Jesus é tão maravilhosamente amável que os adjetivos têm que ser duplicados. As palavras têm que ser estendidas, esgotadas, antes que ele possa ser descrito. Jesus é o mais formoso em todos os aspectos e em todos os pontos de vista que nós possamos olhar. Essas frases também são do irmão Spurgeon. Ele é maravilhoso. A graça se extravasou dos seus lábios. O nosso Senhor é belo em sua pessoa e em seu caráter. Mas Ele é igualmente belo no seu inigualável falar. Veja Cantares.
capítulo 5, versículo 16. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. O seu falar é muitíssimo doce. João 7, versículos 45 e 46. Esse mesmo tipo de expressão no Novo Testamento. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Eles deveriam trazer a Jesus preso. Responderam eles, os guardas: jamais alguém falou como este homem. Eles foram paralisados. Aqueles homens fortes, grandes, brutos, treinados para a violência, foram derretidos pelas palavras inigualáveis do nosso Senhor. Jamais alguém falou como este homem. Qualquer um que ouvir o falar de Jesus, o falar vivo do Senhor Jesus, vai dizer a mesma coisa que esses guardas disseram, meus irmãos. Será que nós temos ouvido as palavras do nosso amado Senhor? Será que temos ouvido Ele nos dizer: teus pecados estão perdoados, vai em paz? Será que temos ouvido Ele dizer para nós, no nosso coração: não temas, eu estou contigo? Queridos irmãos, o Senhor deseja falar ao nosso coração. Nós precisamos nos aquietar diante dEle. Precisamos ouvir a sua voz suave. Precisamos ouvi-lo da sua palavra, com reverência. Quando nós recebemos a sua palavra viva, só nos resta adorá-lo. Salmo 45, de 3 a 5. Indo adiante no salmo, irmãos. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente. Pela causa da verdade, da humildade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas. Penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Os irmãos perceberam que aqui tem um acréscimo em relação à revista atualizada, né? Cavalga prosperamente pela causa da verdade, da humildade e da justiça. A palavra humildade não está, mas é necessário inseri-la, que faz parte do texto. Meus irmãos, aqui nós vemos a cena de Apocalipse 6. Lá, depois que o Senhor foi exaltado, depois que ele compareceu diante do trono e recebeu o livro, o primeiro selo que ele abre, o que acontece? Apocalipse 6, 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu, vencendo e para vencer. Meus irmãos, essa é a cena do primeiro selo que foi aberto. Nós cremos que esse selo foi aberto logo que o Senhor recebeu o livro. E esse selo com o cavalo branco, que saiu vencendo para vencer, ele nos mostra o triunfo da obra da cruz do Senhor Jesus, o triunfo do Evangelho através do Espírito Santo, o triunfo da obra de Deus por meio da sua igreja, do corpo de Cristo. Então, o cavalo branco saiu vencendo para vencer. Aqui nós vemos que o Salmo fala do nosso rei. E ele tem um arco. E lá no Salmo 45 diz que as tuas setas são agudas.
Em Apocalipse 6 não é mencionado flechas, porque as flechas do Senhor já foram disparadas. Quando ele disse naquela cruz, irmãos, está consumado. Quando ele deu o brado de vitória, quando ele ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus, foi entronizado e enviou o Espírito Santo. Meus irmãos, aqui nós vemos a figura do nosso Senhor vencendo e para vencer. Saiu vencendo e para vencer. Esse cavalo branco saiu. O seu cavaleiro recebeu uma coroa. Meus irmãos, aqui diz: cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. Nessa majestade cavalga prosperamente. Sempre que o evangelho é pregado e a palavra é proclamada, a seta aguda do Senhor opera. Jesus é o verdadeiro herói. E no caso dele, meus irmãos, a adoração do herói supremo é devida. Queridos irmãos, quantos heróis de ficção existem hoje em dia? Como a humanidade caída precisa de heróis. Mas nós conhecemos o verdadeiro herói, o homem na glória, aquele que venceu. Ele é poderoso para salvar e poderoso em amor. Ele é o herói em todos os sentidos, em poder, em sabedoria, em visão, em autoridade, em grandeza, em majestade, mas também em graça, em amor, em verdade, em humildade e em justiça. Devemos contemplá-lo e adorá-lo dessa forma na ceia do Senhor. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Continuando no Salmo, versículo 6. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. O nosso Senhor reina, meus irmãos. Ele recebeu toda a autoridade no trono de Deus. Ele compareceu diante de Deus, no trono, como homem perfeito, justo e sem pecado. E como Cordeiro de Deus, em oferta perfeita pela nossa redenção. Por causa disso, ele foi ungido com o Espírito Santo. E essa unção desceu até a orla das suas vestes e chegou até nós, no Pentecoste. E a igreja surgiu. Meus irmãos, as vestes do Senhor são cheias de fragrâncias incomparáveis. Não é uma fragrância apenas. São fragrâncias no plural. As excelências do nosso Senhor são múltiplas. Ele é excelente e derrama a sua excelência sobre nós ao ungir-nos pelo Espírito Santo. Que maravilha! Quantos motivos para adorá-lo, meus irmãos. Que descrição preciosa. O seu louvor na sua morada celeste, com a sua igreja, alegra o seu coração. Infelizmente, nós não podemos seguir no Salmo para falar da resposta que a noiva traz em seguida. E nós vemos como a noiva é apresentada aqui. Mas essa primeira parte deve nos mostrar como é o nosso proceder, como é a nossa atitude espiritual diante da mesa do Senhor. Nós vemos que é adoração. Louvor é o reconhecimento do valor de alguém. Louvamos a Deus e devemos louvá-lo, reconhecendo a sua dignidade. Mas adoração é mais que louvor. Adoração é reverência singular. É algo como curvar-se diante da pessoa a ser louvada. Sabemos que, como filhos de Deus, só podemos adorar a Ele, ao nosso Senhor, e a ninguém mais. Oh, meus irmãos, que o Espírito Santo
possa nos ensinar a como os filhos de Coré temos um coração que transborda com palavras que exaltam o Rei. Boas palavras. Que nós possamos ver que Ele é o mais formoso dentre os filhos dos homens. Queridos irmãos, nós vivemos dias de tremenda luta espiritual. Quem será adorado? Se vocês lerem os capítulos 13 e 14 de Apocalipse, nós vamos ver que quando o dragão, a besta e o falso profeta surgirem nessa terra, eles vão promover a adoração de si mesmos. O inimigo de Deus deseja a adoração que é devida a Deus. Ao fim de todos os seus objetivos, Satanás deseja roubar de Deus a adoração que os homens devem dar a Deus. O mundo caminha para isso. Meus irmãos, eu lembro de alguns eventos. Vocês lembram que em 1994, o piloto Ayrton Senna morreu tragicamente num acidente. 3 milhões de brasileiros foram à rua chorar ao longo do cortejo que passava com seu caixão. Muitos mais ficaram assistindo esse cortejo, transmitido em rede nacional de televisão. Em 1997, 1 milhão de pessoas foram às ruas de Londres chorar no cortejo de enterro da princesa Diana. Recentemente, centenas de milhares de pessoas foram à rua em Buenos Aires chorar a morte do jogador Maradona. Meus irmãos, nós vemos que as pessoas se apegam a ídolos, a clubes de futebol, seguem perfis de celebridades, se tornam adeptos de filosofias, religiões, tendências políticas. Estão dispostos a morrer e matar, às vezes, por essas convicções. Nosso mundo caminha para a adoração da besta e da sua imagem. Mas a palavra de Deus nos diz que o Pai está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, minhas irmãs, não é algo maravilhoso que nós ouvimos aqui? Deus está em busca de adoradores. Ele está procurando não apenas crentes, não apenas discípulos, não apenas servos. Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Será que nós sabemos o que é adoração? Muitas vezes nós pensamos que adoração são emoções. Quando nós nos derramamos emocionalmente.
Meus irmãos, quando nós adoramos, é verdade que as nossas emoções sempre estão envolvidas. Mas a origem não pode ser as nossas emoções. A origem tem que ser a pessoa dele. As maravilhas do nosso amado. Aquele que nos amou. Aquele que se esvaziou por nós. Aquele que se deu por nós. Aquele que fez a obra na cruz. E não apenas fez, mas que faz. Que hoje é o nosso sumo sacerdote. Que nos ama com amor eterno. Que está sempre pronto a nos receber. A adoração é em espírito e em verdade. Em espírito, segundo o Espírito Santo. Segundo aquele Espírito que não veio falar de si mesmo, mas que veio apenas revelar o Filho, exaltar o Filho. A adoração em espírito é completamente focada, centrada no Filho. Se você depender do Espírito Santo para adorar, ele vai lhe mostrar o Filho amado. A adoração é em verdade. É segundo a verdade. O que é a verdade? Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ele é a verdade. A adoração é segundo Cristo, no Espírito de Cristo. A ceia do Senhor é uma maravilhosa oportunidade para nós sermos exercitados na adoração, na ocupação exclusiva com Ele, diante dEle e para Ele. Quando nós estamos ocupados somente com o Filho, o Pai encontra satisfação em nós. Esse é o seu desejo, esse é o seu deleite. No capítulo 5 de Apocalipse, nós estamos já com o nosso tempo quase esgotado, mas o capítulo 5 de Apocalipse nos introduz uma cena celestial. E quando nós olhamos essa cena, nós podemos aprender muito sobre adoração. Porque essa é uma janela que a Escritura nos abre para mostrar o que acontece diante do trono de Deus. E lá nós vemos que a principal atividade é a adoração. Por isso esse capítulo é tão precioso. Apocalipse 5, 1. Ali nós vemos uma descrição, irmãos. Nós não vamos ler o capítulo, mas ali nós vemos que o Senhor Jesus se achega diante de Deus Pai. Ele havia sido recentemente morto. Mas antes dele comparecer, um anjo proclamou em grande voz e perguntou: quem é digno de abrir o livro? Aparece um livro diante do trono de Deus. No capítulo 4 de Apocalipse, nós vemos um trono eterno, um trono imperturbável, em que Deus é sempre louvado e adorado, ininterruptamente. Mas no capítulo 5, João é levado a ver uma cena especial. O anjo faz a pergunta: quem é digno? Deus tem um livro, a escritura do universo, e ele deseja dar esse livro para um homem. Ele precisa de um homem que seja digno. Nós sabemos, lá pela criação, Gênesis 1, o homem foi criado para isso, a imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado para sujeitar todas as coisas, para dominar todas as coisas em nome de Deus. Esse era o propósito de Deus ao criar o homem à sua imagem e semelhança. Mas nós sabemos que o homem caiu, o homem pecou e o homem foi arruinado. E agora, como é que Deus terá um homem digno? João chora muito, porque não há ninguém digno. Ninguém é digno. Meus irmãos, nenhum de nós. Nenhum de nós é digno. Todos nós estávamos condenados. Todos nós não tínhamos qualquer justiça. Então um dos anciãos diz: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos,
que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Queridos irmãos, aqui nós vemos, o anjo anuncia o leão da tribo de Judá como vencedor. O Senhor venceu, e venceu como homem. Ele é o leão. Mas quando João olha novamente a cena, ele vê um cordeiro. Como assim? O anjo fala que o leão venceu, e João olha e vê o cordeiro. Nós sabemos, irmãos, que o leão e o cordeiro são totalmente opostos. O leão é algo que fala de majestade, de força, de poder. O leão nos causa temor, pois ele pode nos devorar. Já o cordeiro é completamente oposto. Ele nos fala de mansidão e humildade. Ele nos traz uma impressão de amor e a ideia de sacrifício. Esses dois opostos são unidos na pessoa do Senhor. Ele é o cordeiro que se assenta no trono. Filipenses 2, 5 a 11 nos fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos irmãos, aqui nós percebemos que o Senhor venceu por causa do seu esvaziamento, por causa da sua disposição a deixar a sua glória por amor de nós, da sua abnegação, a sua absoluta falta de egoísmo, por causa da sua humildade, da sua disposição de ser servo, de tornar-se servo, a sua disposição em tornar-se obediente, e obediente até a morte, em sacrifício por todos nós. Esse é o Cordeiro. E a intrepidez do Senhor como Cordeiro mostra a sua natureza de leão. Ele foi ousado como Cordeiro em seu esvaziamento e humilhação. E nisso está a sua natureza de leão. Por isso, ele é o vencedor. Por isso, ele é o homem que venceu. Por isso, ele tomou o livro, a escritura do universo, a posse do universo. Ele é o único digno, não há outro. Por isso, o Pai o exaltou sobremaneira. E todo joelho a ele se dobrará. E nós hoje, diante da mesa do Senhor, podemos nos curvar em adoração a esse grandioso Senhor, Cordeiro e Leão. Em seguida, nós temos do capítulo 5 de Apocalipse 3 cânticos. O primeiro cântico é o cântico dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. Eles se prostram, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoa um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Meus irmãos, aqui está um cântico para a ceia. Aqui está uma poesia. Aqui está algo que deve fluir dos nossos corações. Mude as palavras, mude os termos, faça uma paráfrase e cante isso de coração para o Senhor. Ele é digno de tomar o livro e de abrir os seus, porque foi morto e com o seu sangue nos comprou para Deus. Nós que viemos de toda a tribo, língua, povo e nação, e nos constituiu reino e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Quão grande salvação! Esse é o primeiro cântico.
o cântico dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. Esses anciãos têm taças que estão cheias das orações dos santos. Meus irmãos, é uma cena celestial. Nós ainda não estamos lá. Mas perceba, as nossas orações já estão lá. As orações dos santos, as suas, as minhas, as orações que nós fizemos ao Senhor, os louvores e a adoração ao Senhor estão lá e são apresentados diante do trono. Que maravilha! Meus irmãos, nós temos uma conexão viva com esse trono. Cristo já fez tudo por nós. Toda a obra foi consumada, mas nós podemos orar. Venha, Senhor, o teu reino. Maranata, para apressar esse momento em que estaremos diante do seu trono. Ele já nos constituiu reino e sacerdotes. Devemos hoje exercer a nossa vida real e sacerdotal diante dele. Adoremos a ele por isso. O segundo cântico, versículo 11, é o cântico de muitos anjos. É uma segunda categoria de seres ao redor do trono. Muitos anjos. Seu número era de milhões e milhares de milhares que estavam proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Este é o segundo cântico dos anjos. Meus irmãos, eles são milhões de milhões. Nós não sabemos quantos milhões, muitos milhões. Imagine, irmãos, quantos anjos estão a serviço de Deus e de nós, que somos os que herdamos a salvação. Eles são espíritos ministradores para nós. Imaginem esses milhões de milhões. Imaginem o coral celestial desses milhões. Imaginem a música perfeita no céu desses anjos, adorando em harmonia ao Cordeiro vencedor. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Cantemos dessa forma, diante da mesa preciosa do nosso Senhor. Então vem o terceiro cântico. Esse cântico é de toda a criatura, uma terceira categoria de seres. Toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar. E tudo que neles há estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Aqui nós vemos toda a criação adorando ao Cordeiro. Aqui nós vemos uma cena que está além do tempo e do espaço, pois toda a criação adora a Deus. Nós ainda estamos aguardando a restauração de todas as coisas no mundo criado. Mas espiritualmente, nessa cena celestial, tudo já foi consumado, porque o nosso Cordeiro venceu. E, portanto, toda a criação, todos os remidos e toda a criação de Deus estão adorando e exaltando aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Meus irmãos, este é o espírito da ceia do Senhor. Eu gostaria de apenas mencionar, como fiz nas outras 2 mensagens, algumas sugestões práticas para esse nosso reunir tão precioso, tão importante, diante do nosso amado Senhor. A reunião da ceia é muito importante. É um momento inigualável. Prepare-se com antecipação. Não traga nenhum pecado a confessar. Não traga nenhuma inquietação, nenhuma agitação e distração. Entregue tudo isso ao Senhor antes da ceia. Vista as suas vestes de louvor. Comece a cantar antes da ceia. Lembre dos tantos benefícios que o nosso Senhor tem derramado sobre nós. Possa o Senhor aquecer o nosso coração
antes da ceia, de modo que nós transbordemos de boas palavras e a nossa língua seja como de habilidoso escritor diante dele. Número 2. Esqueça de si mesmo. Não pense em seu pecado. Não pense em sua pobreza. Contemple ao Senhor. Contemple a beleza do Senhor. Contemple o seu amor, a sua justiça, sua obra, seu poder, sua autoridade, sua santidade, seu sacerdócio celestial por nós, seu desejo incessante e contínuo por nós, sua perseverança em nos amar. Contemple o Senhor. Esqueça de si mesmo. Número 3. Deixe que sua língua componha um novo cântico para ele na ceia. Pode usar o inário do lugar onde você congrega, mas cante como se fosse seu. Veja que a letra do hino ou cântico expresse o seu sentimento pelo Senhor. Que seja um cântico que exalte sua beleza, que fale de sua obra e do seu amor. Número 4. Abra sua Bíblia e leia com graça, com entonação, de forma pausada, mas enérgica. Leia um trecho que fale do Senhor, que exalte o nome do Senhor. Faça uma oração de gratidão, meu irmão. Agradeça ao Senhor por seu amor, por sua perseverança e fidelidade, pelo perdão inesgotável para conosco. Agradeça ao Senhor. Número 5. Faça uma oração de adoração. Diga ao Senhor que Ele é o mais formoso dentre todos os filhos dos homens. Diga ao Senhor que Ele é o mais amável, o mais santo. Declare o seu amor ao Senhor com ousadia, com sinceridade. Não tenha vergonha de dizer: Senhor, eu te amo. Não tenha vergonha de derramar suas lágrimas, dizendo ao Senhor que o ama. Mesmo que o seu amor seja tão pequeno, não se envergonhe, declare. E diga ao Senhor: eu te amo, meu amado. Não há nada que se compare a ti. Eu sei que eu ainda tenho que aprender tanto, mas eu quero agora declarar o meu amor por ti, porque tu és digno do meu amor. Meus irmãos, nesses dias de esfriamento do amor, muitos de nós perderam a capacidade de dizer que amam a seus esposos, suas esposas, seus filhos, seus irmãos e irmãs. Nós perdemos o costume. Meus irmãos, aprendamos dizendo isso para o Senhor. Não se envergonhe de dizer que o ama. A ceia é um momento em que todos, jovens e velhos, adultos e crianças, homens e mulheres, declaram seu amor ao Senhor, sua gratidão, sua adoração. Ele é digno. Acompanhemos o trono de Deus no céu, adorando ao nosso Senhor. Meu irmão jovem, não se envergonhe. Abra a boca. Louve ao Senhor. Minha querida irmã, não se envergonhe. Diga ao Senhor que o ama. Meu irmão mais velho, não se envergonhe. Abra os seus lábios. Adore ao Senhor. Cante ao Senhor. A ceia é o lugar para nós expressarmos esse amor. Quando fazemos isso, então o Senhor nos fortalece no primeiro amor. O Senhor se revela para nós de uma forma nova. E nós o conhecemos. E mais iremos ainda louvá-lo. Ah, meus irmãos, que o Senhor possa falar conosco. E que o Senhor possa resgatar os afetos dos seus filhos por Ele mesmo na ceia do Senhor. Não deixe que nada interfira nisso. Mas derrame seu coração diante dessa mesa de amor. Vamos orar.
Querido Senhor, queremos dizer que nós te amamos. Tu és o mais precioso, Senhor. Senhor, desejamos nessa hora rogar que tu aqueças o nosso coração, que tu te reveles para nós, de forma que a próxima vez que partirmos o pão, junto com nossos irmãos e irmãs, possamos borbulhar de boas palavras, com o coração aquecido por ti. Senhor, ensina-nos a ser aqueles adoradores que o Pai busca em espírito e em verdade. Senhor, na próxima vez que partirmos o pão, nós não queremos fazer essa oração, porque nós queremos exercitar a graça e a provisão que tu nos dás pelo teu Espírito e exclusivamente te adorar. Ajuda-nos, Senhor, para que como igreja tua possamos nos unir ao trono de Deus e adorar ao Cordeiro e àquele que se assenta do trono. Pois, Senhor, tu és digno e só tu és digno. Bendito seja o teu nome, Senhor. Fica conosco. Nós te pedimos. E te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.